Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais, estamos estudando TCP/IP. No vídeo de hoje, a camada física do TCP/IP. Ela é composta por hardware, conexões elétricas, sinais elétricos e demais características físicas dos equipamentos, além dos meios de transmissão de dados. Os equipamentos dessa camada nas redes locais são em especiais os hubs, os cabos e os conectores que fazem a conexão física dos equipamentos ligados à rede. Também os modems que transmitem os dados a longa distância fazem parte da camada física. Para redes locais, estudamos o padrão Ethernet, que é o mais utilizado. Os meios físicos de conexão para redes locais Ethernet, que operam a 10 megabits com a especificação IEEE 802.3, podem ser o 10 base 2, que é o DIN Ethernet, que utiliza um cabo coaxial fino com alcance de até 185 metros entre os pontos, com conector BNC. O 10 base 5, que é o Thick Coaxial, que é o cabo coaxial grosso de 50 ohms com conector AUI DB15, e seu alcance já é de 500 metros. O 10 base T, que é o Twisted Pair, que é o cabo de pares trançado, o TP, sem blindagem, alcança 100 metros entre seus nós e utiliza o conector RJ45. E o 10 base F, que é o cabo de fibra ótica com conectores ST ou SC. A especificação IEEE 802.3, versão U, descreve a tecnologia Fast Ethernet para redes locais que operam a 100 megabits por segundo, utilizado na camada física e seus meios. Ela tem o 100 base TX, que usa cabo de pares trançado TP, categoria 5, aí a 100 megabits por segundo, utiliza pares de cabo categoria 5, 100 metros de alcance, conector RJ45. O 100 base FX, que é o cabo de fibra ótica multimodo, de 62,5 a 125 micros de diâmetro interno, 62,5 e 125 externo, com alcance de 400 a 2.000 metros com o conector ST. E o 100 base T4, que utiliza cabos de pares trançado TP, e aí ele utiliza 4 pares de cabo categoria 5. Temos também a versão IEEE 802.3 para a velocidade de gigabits por segundo. Nessa camada, o nível de enlace ficam os protocolos de enlace de rede para acesso à comunicação pelo meio físico. Nas redes locais, esses protocolos são o Ethernet CSMA-CD, o Talking Ring e o FDDI. O protocolo Ethernet tem as suas especificações, todas elas descritas no padrão IEEE 802.3. Os endereços das placas de rede Ethernet, chamados de MAC, Media Access Control, são gravados nas placas de rede na sua fabricação. Quando ligadas ao barramento da rede, através de um hub ou um switch,
as placas são identificadas pelo seu endereço MAC. Esses endereços físicos da placa de rede são utilizados pelo protocolo de enlace para endereçar dados no meio físico nas redes locais. Esse endereço MAC address é gravado na memória fixa da placa de rede na sua fabricação. Cada fabricante possui uma faixa de endereços exclusiva de forma a não haver repetição de endereço nas placas e equipamentos fabricados, pois, nesse caso, ocasionaria conflitos de endereço. O MAC address é composto por 6 bytes. Os 3 primeiros representam o código do fabricante e os 3 últimos um número de sequência. O endereço físico é representado no formato hexadecimal e cada 4 bits representa um caractere que varia de 0 até F. Assim, o endereço fica com 12 caracteres. Na camada de enlace, o data link, encontram-se as definições das formas de transporte dos dados no meio físico. Os protocolos de enlace em redes locais definem os endereços de destino no barramento, como o endereço MAC em redes Ethernet, e o controle do fluxo de dados na comunicação. A camada de enlace nas redes Ethernet possui 2 subcamadas. MAC, que é o Media Access Control, que corresponde ao padrão IEEE 802.3, que usa o CSMA-CD, define a transmissão de frames no meio físico, manipulando o endereço físico associado a cada dispositivo, o controle de fluxo opcional e notificação de erro ou barramento de LAN que opera a 10 megabits por segundo. Já o LLC, o Logical Link Control, que aí tem o seu padrão no IEEE 802.2, identifica diferentes tipos de protocolos da camada superior, a camada de rede, e encapsula-os. Os equipamentos que se situam na camada de enlace são bridges e switches, nos quais vários barramentos, também chamados de segmentos de redes, são ligados para se comunicarem entre si. A função básica de um switch é interligar vários segmentos de redes locais, permitindo a comunicação entre eles. O switch autoriza a passagem dos dados, frames Ethernet, de um segmento para outro, somente se o endereço destino for para esse outro segmento. Os dados, também chamados de frames Ethernet, endereçados a um dispositivo no mesmo segmento de rede, não passam para os outros segmentos. Para que os diferentes segmentos, com variados protocolos, comuniquem-se entre si, é preciso um roteador. Todos os segmentos conectados a uma mesma bridge ou switch são parte de um mesmo domínio do broadcast, ou seja, as mensagens de broadcasting são enviadas a todos os segmentos ligados a uma mesma bridge ou switch. Resumo das especificações da rede Ethernet. A especificação do Frame Ethernet MAC transmitido pela placa de rede ou barramento físico é o IEEE 802.3. A especificação do
da subinterface LLC, que ela é encapsulada no campo de dados do Frame Ethernet MAC, tem a sua especificação no IEEE 802.2. A especificação para redes Fast Ethernet é o IEEE 802.3U. A especificação para redes Gigabit Ethernet é a IEEE 802.3Z. Então, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z. A especificação para redes wireless LAN é através do IEEE 802.11. Em redes WAN, na camada de enlace, os protocolos e as tecnologias mais utilizados para transportar os dados no meio físico entre os equipamentos são o HDLC, o PPP, o Frame Relay e ISDN-BRI, aquele básico de 144 kbps por segundo. O protocolo de enlace, o HDLC, como comunicação é direta entre dois pontos. Os campos de endereço no frame ficam aí sem função. Na próxima aula, camada de rede, a Network Layer. Te vejo lá. Tchau.